Juan Fernando Quinteiro dá uma entrevista e diz que gostaria de jogar no Flamengo. Enquanto isso, Cuéllar é o novo alvo do Mano Menezes para o meio-campo e o Inter vai a São Paulo para buscar o Hexa da Copinha. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Quarta-feira, bora lá atualizar as informações do Internacional, falar do nosso clube, falar do nosso time, que tá buscando reforços sim, e que uma entrevista de um deles causou um rebuliço na timeline na noite ainda dessa terça-feira. Vamos falar sobre algumas coisas a respeito disso, alguns bastidores também entre o Quinteiro e o Inter. Vamos falar também sobre o Cuéllar, o novo alvo, talvez, a nova peça que o Mano Menezes pediu para a direção para reforçar a primeira volância ali, né? A primeira função do meio-campo. E também vamos falar sobre a Copinha. Antes, inclusive, quero te convidar mais uma vez. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vai lá em kto.com, faz teu cadastro, usa o cupom Ernest e ganha 20% de desconto. Beleza? É um free bet, basicamente, né? Tu vai ganhar 20% de free bet em cima do que tu colocares lá. Botou 100 pila na carga, mais 20 pila na tua conta, na conta do sueco, beleza? Olha só, eu quero falar com você sobre algumas particularidades, mas vamos começar com a Copinha, e aí a gente vai até o final do vídeo. Então a gente vai assim, Copinha, Quinteiro e Cuéllar, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo e te inscreve, ativa a notificação. Ontem, você sabe que eu adoro ver o Analytics, né? Ontem foram 300 novos inscritos. E a gente tinha a nossa meta de bater 20 mil, lembra? Dia 16 de fevereiro, no meu aniversário. Eu acho que vai bater antes. E aí a gente vai ter que conversar aqui depois, né, cara? Qual vai ser a nossa nova meta aqui do canal, aqui dos conteúdos. Tá muito bacana o que a gente tá fazendo junto. Tem muitas dicas e muito feedback que eu recebo ali e que eu guardo pra mim, dá pra gente pegar e trocar uma ideia e fazer esses conteúdos cada vez melhores, beleza? Eu quero falar com você sobre a Copinha, tá? Porque olha só, o Inter então vai a Barueri enfrentar o Rosário Central do Ceará na estreia da Copinha. O Inter que é pentacampeão, né? Vai buscar o Hexa. Só daqui a pouco tu não tá ligado, mas o Inter já ganhou em 74, 78, 80, 98 e 2020. 2020, no ano aquele da pandemia, né, que depois, inclusive, 2021 não teve, né, o Inter ficou basicamente 2 anos, vamos dizer assim, sagrando-se campeão, né, da Copinha. E aí é muito interessante, cara, porque em 2020, quando o Inter foi campeão, o MVP, tá, da Copinha foi o Praxedes, que a gente acabou vendendo, né, depois pro Red Bull Bragantino por alguns milhões aí e tal. Então, é umas particularidades assim, né, que de repente essa competição ela não é só para ganhar, né? E muito pelo contrário, eu sou muito defensor de que a base não tem que ganhar campeonato, né? A base tem que dar valores para o time profissional. No caso do Praxedes até deu, né? Porque deu até dinheiro pro clube. Mas, por exemplo, olha só, em 2015 o Gabriel Jesus foi o MVP. Em 2016 foi o Felipe Viseu do Flamengo. Daí depois em 2017 o Pedrinho do Corinthians, 2018 sabe quem? O Lisiero, que jogou no Inter, né? Foi de São Paulo, tá? Mas jogou no Inter agora na temporada passada. Depois o Antony, 2019. E daí 2020, como eu falei, o Praxedes. E 2022 agora foi o Endrick. E esse aí é a maior contratação da história aí do futebol aí brasileiro, né? Depois indo pro Real Madrid. Agora, daqui quando ele fizer 18 anos. Tem que ficar de olho, tá? Tem que ficar de olho. Esqueci, né? A partir das 17 horas e 15 minutos. A partir das 17 horas e 15 minutos, na Arena Barueri, e vai rolar no Sport TV. E a gente tem que ficar de olho em alguns nomes, tá? Por exemplo, Matheus Amoroso, meia, filho do Amoroso, né? Atacante. A gente tem que ficar de olho também no Ricardo Matias, que ele é um destaque do Sub-17, ele é mais jovem. Ele é mais jovem que os jogadores da Copinha, né? Que são sub-20. São jogadores que vão fazer 21 anos ainda, mas que não fizeram. Pode ter jogadores até, inclusive, 2002 agora. Se não fizeram 21 anos, eles podem jogar. Tem que ficar de olho também no Enzo, né, cara? Sempre, que é filho do Fernandão. Tem que ficar de olho nos meias Gabriel Carvalho, de 15 anos, e o Rodriguinho, tá? Também, além do centroavante Ricardo Matias. Esse aí com o Luca. Com o Mano Menezes não liberou nem o Antony, nem o Felipe, nem o Luca. Então a gente tem que ficar de olho também nesse cara. Esse cara joga demais, Ricardo Matias. Sem contar outros jogadores, né? Tem o Dalla Corte, que é um zagueiro da seleção brasileira. Tem muita valência interessante aí pra gente dar uma olhada agora nesse time do João Miguel, beleza?
Vamos lá, gente. Eu quero falar sobre o vídeo do Quinteiro, tá? Que assim, ele concedeu uma entrevista pro El Gato Arce, tá? E no meio do papo, ele diz o seguinte, o Arce pergunta pra ele assim, olha só, e Flamengo, hein? Tu não vai jogar no River, mas jogar no Flamengo te agrada e tal. E o Quinteiro diz assim, sim, me agrada muito, quisera Deus que tudo dê certo aí pra todos nós e tal, né? Me agrada jogar no Flamengo e tal. Ele dá a entender que ele está negociando com o time da Gávea. Ele dá a entender que ele está, de repente, até muito próximo do time, né, do time carioca. Porque em nenhum momento eles citam o Inter, por exemplo. Né? Ele fica forçando o Flamengo. Mas aí a gente tem algumas particularidades. Primeiro porque o Flamengo é o time da massa. O Flamengo que vai dar, obviamente, muito mais visibilidade do que o Inter, se for pegar e fazer uma onda em cima dessa possibilidade. O Inter sabe que ele está negociando, que ele foi oferecido, entre outros clubes do Brasil, pro Flamengo. O Inter sabe disso. Então, não é uma novidade o que aconteceu no programa agora do Arce. Tá? Começa por aí. Tem muita gente no Rio de Janeiro dizendo que ele está fechado com o Flamengo. Só que ele está fechado com o Flamengo desde antes das festas. E não vazou ainda, não foi anunciado, não foi preparado. O próprio Marcos Braz disse que não, porque teve esses tempos, né, quando ele tweetou o número 20, todo mundo achou que era o Quinteiro porque ele joga com a 20 na seleção da Colômbia, e ele já logo, o Marcos Braz logo disse que não, é por causa do Gerson, o Gerson vai usar a 20 aqui e tal. Então, assim, as coisas não é que elas não têm uma, vamos dizer assim, uma particularidade de preocupação. Claro que tem, né? É difícil tu concorrer com o Flamengo, é difícil tu de repente, cobrir uma oferta do Flamengo. E ainda mais o seguinte, é um time, um grupo que mesmo os jogadores, por exemplo, reserva, jogam muito. Pode ter menos minutagem, concordo, mas o Cebolinha joga, os outros reservas acabam jogando. Tá? Então, e outra, né? Ganhar dinheiro todo mundo quer, o cara vai ganhar milhões lá, de repente uma oferta muito melhor que a do Inter, também é um motivo de preocupação. Mas, nesse caso, conversei com algumas pessoas ontem à noite, eles não é... Uma pessoa até me disse assim, Ernest, mas não é novidade para ninguém, a gente sabe que ele foi oferecido para o Flamengo. Ele foi oferecido para outros clubes do Brasil também. Então, assim, eu, obviamente, não vou entrar numa histeria coletiva, né, como houve na timeline e tal, mas, óbvio que eu vou ficar preocupado. Lembrando, o que a gente sabe é que essa negociação ela vai demorar, porque não é barbada, né, tu fazer um contrato de 1 milhão, um contrato de valores tão altos e expressivos, tá? É uma negociação que ela vai ter vários pormenores, porque ele quer, por exemplo, 2 anos de contrato e luvas X. O Inter, com essas luvas, quanto maior o tempo de contrato, por exemplo, melhor para o Inter diluir as luvas. Então, vamos supor, ele quer 2,5 milhões de luvas em 2 anos de contrato. Pô, dá $100 mil. Se o Inter fizer 3, tu diminui esses $100 mil também. Diminui o tempo de contrato, diminui na questão da diluição, né? E aí a gente pode pegar e aportar um salário maior, talvez, pro cara. Então tem várias nuances, tá? Não entrem na histeria coletiva. Eu não estou dizendo que está fechado, deixar bem claro. Eu só estou dizendo, não entrem numa histeria porque o Inter está de olho bem no mercado, tá? E aí, inclusive, como ele está de olho no mercado, agora entrou o nome do Gustavo Cuéllar, tá? Colombiano, 30 anos, volante, primeiro volante, pedido do Mano Menezes. Pedido do Mano Menezes para a direção para reforçar aquele setor sem o Gabriel. Tá? É um volante que foi formado no Deportivo Cali, depois ele ainda passou pelo Júnior de Barranquilla. E aí, obviamente, ele foi grande destaque, né? Não sei se grande destaque, mas ele se destacou aqui no Brasil entre 2016 e 2019 jogando no Flamengo. Tá? Chegou, inclusive, a participar do jogo em que o Inter perde para o Flamengo. E, na verdade, não perde, né? É desclassificado para o Flamengo quando o Inter empata em 1-1 com o Flamengo na Copa Libertadores. Então, ele está agora no Al Hilal. Ele está no Al Hilal da Arábia Saudita. Só que o Al Hilal, ele tem um contrato com o Al Hilal até 2024. Tá? Só que o Al Hilal está num transfer ban. Num transfer ban de 2 janelas. Até ontem, no vídeo que eu gravei ontem, ele falei de 2 temporadas. Não, são 2 janelas. Uma já cumprida e tem a próxima agora que aí ele, depois dessa, ele já pode contratar. Como ele não pode contratar, ele não vai querer liberar os jogadores. Talvez por uma quantia um pouco mais expressiva de dinheiro ou talvez por uma, vamos dizer assim, uma pressão do staff do jogador.
O mais importante é o seguinte, o Inter entrou em contato com o staff do jogador, com o staff do Cuéllar. E o staff do Cuéllar foi lá, falou com o Cuéllar, e o Cuéllar disse, pô, legal, gostei do Inter, quero jogar no Inter sim. Pode falar então com o Al Hilal, beleza? Então o Inter vai lá agora, vai tentar negociar com o Al Hilal a liberação do Cuéllar. O grande problema é que eles jogam o Mundial de Clubes. Então, daqui a pouco, só vai vir esse cara depois de fevereiro. Mas o Inter ainda estaria disposto a esperar até o meio do ano. Porque acha que esse jogador seria um bom reforço agora para o segundo semestre, projetando, inclusive, passar de fase, né, da fase de grupos da Libertadores. Então, não vou dizer que não temos pressa para ter um primeiro volante, né? A gente ainda tem o Matheus Dias, tem o Johnny que pode fazer e tal, mas, mesmo assim, o Inter enxerga assim, ó, calma, nós temos convicção nesse cara, nós vamos atrás desse cara, não interessa o tempo ou quando que ele vai vir. É pedido do Mano Menezes, vou voltar a dizer. Só para ter uma ideia, tá? O transfer ban é porque o Al Hilal ele se meteu numa transferência, tá? do jogador Mohamed Kano, ou Keno, tá? Que era o... Ele ia para o Al-Wazn, do que é o rival do Al Hilal. E aí os caras foram lá, botaram mais dinheiro, seguraram o cara, e aí o time o rival foi na FIFA, e aí, não tem, né? Aí os caras foram tomar um transfer ban. Não é por questão de lavagem de dinheiro, não é questão financeira, que quase sempre o transfer ban é por conta disso. Só para ter uma ideia, tá? Aqui, ó, ele foi comprado pelo Flamengo, né, pelas minhas anotações aqui, minha pesquisa foi 7,5 milhões de euros. Então, talvez esse valor aí, pra gente tirar o cara de lá, vai ser um pouco complicado. Tá? Mas a gente vai atualizando, obviamente, as informações do Colorado, por isso que eu sempre te peço, te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa teu like para chegar no maior número de torcedores do Inter, beleza? Hoje vou estar lá na apresentação do Felipe Becker, novo vice-presidente de futebol, e à tarde trago tudo que aconteceu lá e mais bastidores desde o Beira-Rio, beleza? Tamo junto, um forte abraço, galera! Tchau!